Então tá, gente. Então, essa aula de projetos digitais e microprocessadores, nós vamos falar novamente do MIPS e do conjunto de instruções do MIPS, tá? O foco nessa aula vai ser o acesso à memória, tá? Então, as instruções que fornecem a funcionalidade de acessar a memória. Maravilha. Então, avançando um pouquinho. Então, uma breve revisão do que a gente falou anteriormente, né? As fases de execução de uma instrução, né? Então, a gente vai dar uma breve, né, lembrada aqui, que tudo começa com o endereço da instrução que eu quero executar. Bom, com o endereço da instrução, eu mando para a memória de instruções, a memória de instruções me devolve a instrução que eu vou executar agora. Maravilha. Essa instrução, ela basicamente, a maior parte delas vai acessar o banco de registradores, vai obter 2 registradores para fazer cálculos sobre eles, e o valor desses registradores vai para a ULA e vai ser feita uma operação. Então, a instrução também vai dizer qual operação vai acontecer aqui na ULA. E depois disso, né, então a ULA está aqui. Depois, o que acontece? O resultado, ele acaba retornando para o banco de registradores, tá? Então, esse é um padrão para a maior parte das instruções. As instruções lógica, aritméticas, vai acontecer isso, tá? Bom, existe outro caminho de dados que pode acontecer num processador, né? Igual o MIPS, que é, nós podemos acessar um registrador, tá? Um registrador desse, fazer cálculo com alguma coisa que vem de dentro da instrução, que é o que a gente chama de imediato, é um valor fixo, né? Uma constante, e isso daqui pode ser usado para endereçar a memória. Tá? E aí a gente pode obter dados da memória, ou a gente pode escrever dados na memória. Tá? Então, isso daqui seria uma outra possibilidade dos processadores MIPS. Tem mais uma possibilidade, né? Que é a possibilidade do quê? De eu pegar e interferir em qual vai ser a próxima instrução. Então, em vez, né, imagina lá, eu tenho várias instruções, em vez de eu executar sequencialmente elas, eu tenho a capacidade de interferir. Então, eu posso, por exemplo, reexecutar um trecho de código, fazendo, por exemplo, um loop, né, um laço de repetição. Tá? Então, basicamente, esses são os três formatos de instrução, ou os 3 tipos de instrução, vamos colocar dessa maneira. Tá? Os 3 tipos de instruções mais comuns no MIPS. Tá? Então, nós já tínhamos falado, então, dessas que são as lógico-aritméticas, que usa a ULA puramente, seria esse caminho laranja. O que a gente vai falar hoje é desse caminho vermelho que acessa a memória de dados. Tá? Muito bem. Então, o que nós, falando um pouquinho mais do MIPS ainda, né, revendo um pouquinho mais do MIPS, ele conta com 32 registradores de propósito geral, né? Existem outros registradores, por exemplo, o PC. O PC é o ponteiro de instrução, é o contador de programa, é o cara que tem o endereço da instrução que vai ser executada. Então, esse também é um registrador, tá? Mas, além disso, ele pode contar com uma memória, e essa memória, ela pode ter a quantidade de endereços, ela vai ser endereçada, eventualmente, por byte, né? Então, cada byte vai ter o seu endereço diferenciado, né? Então, um byte, o endereço 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, né? O 4, 5, 6, 7, assim por diante, tá? E lembrando que nós estamos numa arquitetura MIPS que é de 32 bits. Então, nós vamos usar 32 bits para acessar a memória. Ou seja, a quantidade de endereços que eu posso ter em minha memória é 2 na 32. Quantidade de bytes da minha memória, né? Então, quantos endereços distintos eu posso ter? 2 na 32. Que isso daqui dá aproximadamente 4 GB de armazenamento. Tá?
Então, por quê? Bom, porque eu só tenho 32 bits, porque é a palavra do MIPS. Se eu quiser acessar um endereço maior do que 4 GB, ou seja, se eu quiser colocar um MIPS em uma máquina que tem mais memória, eu vou ter que fazer alguma mudança no projeto do processador. Tá? Mas a gente não está interessado nessas mudanças por enquanto. Joia. E, avançando mais um pouquinho, a gente tinha falado dessas instruções, basicamente, que ela acaba falando sobre os tipos mais básicos de instruções que a gente vê no MIPS. Tá? Então, a gente teria, inicialmente, deixa eu tentar desenhar aqui, então, a operação de soma simples. O que é uma soma simples? É uma soma com sinal. Tá? Então, quando eu não estou dizendo que é uma soma sem sinal, é uma soma com sinal. Ou seja, eu considero que os operadores estão escritos em complemento de 2. Tá? Então, essa seria o primeiro tipo de operação que eu tenho aqui. Né? A segunda variedade é o ADDI. O ADDI, o que ele faz? Enquanto o add normal pega 2 registradores para fazer a soma e guardar no terceiro registrador, o ADDI ele pega um registrador e uma constante para fazer a soma e guardar no terceiro registrador. O ADDU, ele trabalha com valores sem sinal, unsigned, tá? Ou seja, ele não vai causar exceção de overflow, por exemplo, tá? Então, ele considera que o valor em R2 e o valor em R3 estão sem sinal, não são um complemento de 2, tá? Não tem sinal, tá? Ou seja, o bit mais significativo vai ser utilizado para denotar um número positivo, né? Então, eu vou pegar aqui e se o bit mais significativo estiver com 1, só significa que é um número muito, muito grande, só isso, tá? Então, sem sinal. E o ADDIU, o que ele faz? É um imediato, mas ele vai fazer uma soma, considerando que nem o imediato e nem o registrador, eles são com sinal. Eles são os dois sem sinal. Tá? Muito bem. E quando a gente faz um ADDIU, o que acontece? Acontece que esse camarada aqui, essa constante, ela só tem 16 bits de tamanho. Mas os operadores, lembra, eles são todos de 32 bits no nosso MIPS, porque a palavra é de 32 bits. Então, nós precisamos de uma maneira de estender o tamanho desse número. Tá? Eu fiz o desenho aqui que pode levar a uma conclusão errada. Deixa eu desenhar melhor. Então, imagina que o número do imediato, vou colocar aqui dessa constante, né? Vocês vão ver que eu vou chamar ela hora de constante, hora de imediato. Tá? Porque é um valor que eu não preciso acessar um registrador, por isso é um imediato. Então, essa constante, eu preciso, de alguma forma, estender ela, fazer ela ter 32 bits para eu poder fazer a operação, seja uma soma, seja um OR, seja lá o que for. Tá? Então, tem duas formas de estender. A forma sem sinal, unsigned, vai fazer como? Ele vai adicionar zeros. Por quê? Zeros à esquerda não modifica o valor se o valor não tem sinal. Então, ele enche com 16 vezes o zero. Tá? Maravilha. Agora, se for o ADDI, essa é outra forma de trabalhar com o imediato. Mas aqui está pressuposto, né, que nós estamos trabalhando com sinal. Então, nesse caso, a gente vai ter que estender, só que é uma extensão especial. Como que ela é? Ela funciona assim, a gente vai pegar o bit mais significativo e copiar ele 16 vezes. Tá? Então, ele vai, se aqui é 1, vai ficar vários 1s. Se aqui é 0, vai ficar vários zeros. Tá? Então, é uma extensão com sinal, extensão sem sinal. Tá? Muito bem. Então, isso daqui foi o que a gente falou na aula passada, né? E, basicamente, para a gente, né, ter a visão geral de onde a gente está caminhando,
o que a gente está tentando fazer é aprender uma nova linguagem de programação, né? Essa linguagem é uma linguagem chamada de linguagem de código de montagem do MIPS. E nesse código de montagem, ele só é capaz de executar instruções básicas do MIPS, tá? Que são essas instruções, aqui tem um conjunto reduzido das instruções básicas, tá? Que são esse conjunto de instruções aqui. Então, eu separei aqui, a gente já falou do add imediato, imediato sem sinal, mas a gente poderia ver o end, o nor, o or imediato e tudo mais, subtração, tá? Mas eles têm todos o mesmo formato, que são 2 registradores no máximo e faz a operação e guarda no terceiro registrador, tá? Então, aqui nessa tabela, nós temos do lado direito qual que é o comportamento daquela instrução, tá? Então, aqui é um e-comercial, denotando que é um end, né, que está sendo feito. E aí vocês vão ver, ó, a extensão do imediato com 0 está aqui, 0 extension immediate. Ou com sinal, signed extension immediate. Tá? Então, é dessa forma que a gente lê essa lista de instruções. Tá? E aqui a gente tem, por exemplo, nor, né? Nós temos outras instruções a mais aqui. Tá? Por exemplo, o shift, né? Então, o shift para a esquerda, lógico. Ou o shift para a direita, lógico. Tá? Que ele tem esses formatos aqui. Mas a gente vai se ater aos soma, subtração, end, or. Tá? Essas instruções set less than, shift left logical, a gente não está interessado nesse momento. Tá? Muito bem. Agora, o que nós estamos interessados de verdade nessa aula é sobre as instruções de memória, que são essas instruções azuis. Tá? E essas instruções, basicamente, elas são as de carga de dados vindos da memória, ou seja, leituras da memória, ou armazenamento na memória, ou seja, escritas na memória. Tá? Então, vocês vão ver que existe vários sabores de leitura e vários sabores de escrita, né? Quais que nós estamos mais interessados? Nós estamos mais interessados no store byte, store word, store half word. Tá? No load byte, load word, e é isso. Tá? Nós vamos falar também desses load byte unsigned. Tá bom? Legal. Então, vamos falar diretamente das instruções de acesso à memória. Então, nós estamos interessados, basicamente, nesse grupo de instruções, né? Load word, store word são as principais. Depois, a gente pode ter outros sabores, como store byte, store half word. Tá? A gente vai chegar lá. Muito bem. Então, assim, para que a gente precisa acessar a memória? Né? Então, vamos começar do básico, né? Bom, porque os programas, na maior parte das vezes, eles precisam de mais dados do que cabem dentro de 32 registradores. Então, a memória, ela acaba sendo esse armazenamento principal, né? E quando eu vou trabalhar várias vezes com o mesmo dado, eu trago esse dado para um registrador. E aí eu opero ele de várias maneiras. Quando ele não é mais útil, eu guardo de volta na memória. Então, esse vai ser o comportamento padrão que nós vamos ter. Trazer da memória para o registrador, faço operações e armazeno de volta na memória. Tá? As variáveis, vetores, matrizes que a gente escreve lá em C, ou em Pascal, ou em Fortran, eles são alocados em memória. Tá? Mas, durante a execução do meu programa, eventualmente ele vai estar dentro de um registrador para eu fazer as operações e depois eu armazeno de novo na memória. Tá? Mas essas variáveis, elas têm uma posição de memória, tanto que a gente pode criar ponteiros para essas variáveis. Né? Muito bem. Então, assim, o principal para a gente entender é que as operações necessitam de carga da memória para dentro dos registradores, ou seja, eu vou lá e busco da memória e guardo dentro do registrador antes de fazer as operações. Tá? Isso é verdade para o MIPS. Outras arquiteturas pode não ser necessário isso. Tá? Então, o MIPS ele é uma arquitetura load store. Por quê?
Somente as instruções de load e de store acessam a memória. Tá? Então, é uma arquitetura bem interessante por conta disso. Tá? E isso deixa a arquitetura mais simples. Imagina só, uma arquitetura, né, um processador que fosse capaz de pegar um elemento da memória, outro elemento da memória, fizesse uma soma e guardasse em outra posição de memória. Seria uma arquitetura que o hardware para fazer isso seria mais complexo. Tá? Então, o MIPS tem o foco em simplicidade. Tá? Muito bem. O acesso às estruturas de dados é responsabilidade do programador. Então, se você acessar um endereço de memória que não existe no seu programa, eventualmente ele vai dar falha de segmentação. Né? Então, o programador é responsável por todo o acesso à estrutura de dados. Tá? E eu posso fazer acesso de dados, no MIPS, no caso, o maior tamanho que eu vou acessar é de 4 em 4 bytes. Eu posso acessar 1 byte, eu posso acessar 2 bytes ou 4 bytes. Lembrando, 4 bytes são 32 bits. Muito bem. Então, a gente tem que entender a memória como sendo um grande vetor, que tem 2 elevado a 32 bytes, né, de armazenamento, 4 gigabytes. Onde o endereço da memória que eu estou acessando seria o índice desse vetor. Né? E em cada posição do vetor, eu tenho 1 byte, ou seja, 8 bits armazenados. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Os bytes são armazenados de forma contígua, ou seja, consecutivas. É o primeiro byte 0, depois o 1, depois o 2, e assim por diante. Tá? E as palavras, ou seja, os agrupamentos de 4 bytes, eles são armazenados em endereços múltiplos de 4. Tá? Então, se eu pegar um endereço, por exemplo, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, esse endereço ele tem os 2 últimos bits em 0. Ou seja, ele é um endereço que ele é múltiplo de 4. Ele é divisível, né? A divisão por 4 dá resto igual a 0. Tá? Ou seja, esse é o endereço de uma palavra no MIPS. Tá? Agora, vamos pegar um exemplo que é desalinhado. Por exemplo, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, já é o endereço do byte 1. Né? Ou seja, esse camarada aqui, considerando palavras do MIPS, ele não está alinhado. Por quê? Se eu fizer a divisão desse número aqui por 4, ele vai ser diferente de 0. Tá? Então, é muito interessante, porque somente olhando os bits aqui menos significativos do meu endereço, eu consigo dizer se esse endereço está alinhado ou não. Então, se a minha memória é endereçada por byte, né, o que acontece? E muitas vezes, eu vou querer fazer a leitura de 4 bytes desses, então eu vou fazer a leitura com os 2 bits menos significativos sendo igual a 0. Por quê? Porque isso daqui é um alinhamento de 4 em 4, ou seja, o endereço 0, depois eu tenho o endereço 4, por exemplo. Como que seria o endereço 4? É 1, 0, 0. O endereço 8, ou, né, como que seria? Seria 1, 0, 0, 0. Né? E assim por diante. Então, vocês podem ver que todos os endereços são múltiplos de 4, os 2 bits menos significativos serão iguais a 0. Tá? Então, se eu fizer basicamente essa pergunta, né? Eu faço o resto da divisão por 4 é igual a 0? Se for verdadeiro, então ele está alinhado. O endereço está alinhado na memória. Se eu fizer a porcentagem 2 e der, ou seja, o resto da divisão por 2 é igual a 0, então ele está alinhado em meia palavra. Tá? Então, isso daqui a gente vai usar mais para frente, tá? Mas é interessante a gente saber desses alinhamentos. Tá? A gente se dá conta deles. Muito bem. Então, as instruções de acesso à memória, elas são feitas basicamente através de 2 instruções. A instrução de load,
e a instrução de store, tá? A instrução mais básica é a instrução LW, que é a load word, ou seja, ela está carregando 4 bytes, ou seja, 32 bits. Tá? Essa, de longe, é a instrução mais usada nos códigos que a gente escreve. Né? Por quê? Quando eu vou carregar uma variável que é inteira da memória, um inteiro tem 4 bytes. Se eu vou escrever um inteiro na memória, tem 4 bytes. Se eu estiver trabalhando com texto, aí ele não vai me servir muito bem. Tá? Mas isso a gente vai ver depois. Como que essa instrução funciona? Então, aqui seria um código que faz uma leitura e depois ele faz uma escrita na memória. Tá? Maravilha. A gente já consegue identificar isso por causa dos nomes das instruções, load e store. Tá? Então, estamos analisando aqui o código assembly, ou seja, o código de montagem da linguagem MIPS. Legal. Agora, ele tem esse restante de especificação que a gente não sabe muito bem o que ela quer dizer. Tá? E, basicamente, o que ela quer dizer é o seguinte. Eu vou acessar a memória dada por essa posição aqui, e o valor, depois de acessado, eu vou gravar no registrador 8. Tá? Ou eu vou acessar a posição de memória dada por esse endereço aqui, e eu vou pegar o registrador 8 e vou escrever lá dentro dessa posição de memória. Tá? Então, é basicamente isso que vai acontecer. Essa posição de memória, chega a hora da gente decodificar um pouquinho ela. Tá? Então, que endereço é esse? Esse endereço, então, o endereço final vai ser dado por 64, que é essa constante que está aqui, mais o valor que tiver dentro do registrador 15. Tá? Então, eu gosto de escrever assim, né? É o banco de registradores, eu pego a posição 15 do banco de registradores. Ou seja, eu pego o 15º registrador, somo com a constante 64, e isso daqui é o endereço de memória que eu vou acessar. Então, lembra que nossa memória é uma grande tripa, né, que vai do endereço 0 até o endereço 4 GB? Pois é, eu estou acessando uma daquelas posições de memória. No caso, a posição 64 mais R15. Esse R15 aqui, ele vai ter um valor lá dentro desse banco de registradores. Ele pode ter, sei lá, o valor 1024. Então, é o valor 1024 somado com 64, né? 64 dá 68 mais 2, 88. Então, 1088. A gente estaria acessando a memória na posição 1088. Se, por acaso, dentro do registrador 15, estiver escrito o valor 1024. Tá? Muito bem. E depois que eu pego aqueles dados que estão lá na posição de memória, o que eu faço? Eu escrevo eles no registrador número 8. Então, o registrador número 8 recebe aqueles dados que estão vindo da memória. Tá? Então, olha só que interessante. Eu não estou criando um dado na ULA para gravar no banco de registradores. Eu estou acessando a memória para pegar um valor e mandar no banco de registradores. Tá? Então, esse é o comportamento do endereço efetivo, que é dado por essa parte da instrução. Tá? Então, ele sempre tem um registrador índice e um deslocamento. Tá? Para que serve esse registrador índice e o deslocamento? Ele vai ser muito útil quando a gente estiver acessando vetores na memória. Né? Eu imagino um código em C que você declarou um vetor de dados, ou um array, né? E você quer acessar um determinado elemento. Então, você vai ter o endereço base daquele vetor e você vai ter o deslocamento. É o vetor na posição 15. Então, nota, nós estamos aqui
pensando em como que nós vamos escrever no código que a gente costumava escrever em uma linguagem de um pouco mais alto nível, como a linguagem C, agora numa linguagem Assembly, uma linguagem que a máquina vai entender, que o processador vai entender. Tá? Muito bem. Então, vamos avançando um pouquinho aqui. Então, basicamente, o que a gente tem é a instrução nossa de load, ela vai ter 3 operadores, operandos, né? Ela tem o registrador 15, ela tem esse registrador 12 aqui, que a gente colocou, poderia ser qualquer registrador, mas são 2 registradores. Primeiro registrador, segundo registrador, tá? Esse daqui é o registrador de destino, tá? E esse daqui é um registrador que vai nos dar a fonte dos dados, tá? Então, coloca aqui source, igual lá nos transistores, né? Tinha a fonte do sinal, que era o source. Então, maravilha. E o que nós temos aqui? Nós temos o nosso glorioso constante imediata, uma constante. Então, uma instrução qualquer, ela vai pegar esse segundo registrador, somar com a constante, então vai fazer a soma. A posição que der na memória é a que eu vou acessar. Então, acesso aquela posição de memória. Tá? E o resultado, o valor que tem na memória, eu guardo aqui no registrador 12. Então, olha só que interessante. Vamos imaginar que eu estou trabalhando com um vetor V. Tá? Um vetor V qualquer. Tá? Maravilha. É um vetor de inteiros. Então, vamos supor que eu fiz uma declaração assim, int V, sei lá, de 10 posições. Tá? E aí, agora, eu gostaria de acessar as posições do vetor. Eu gostaria de acessar a posição 0, a posição 1, a posição 2, e assim por diante. Tá? Então, o que eu faria? Seria um exemplo que eu pegaria o registrador 15, eu escreveria qual que é o endereço da primeira posição do vetor. Né? Porque o vetor vai ter várias posições. Então, qual que é o endereço dessa primeira posição? Eu escrevo dentro do registrador 15. Agora, eu quero acessar o byte 8 dentro do vetor, eu escreveria numa constante. Constante 8, somado com o valor base do registrador, ele vai ter qual que é o endereço de memória. Tá? Então, olha só que interessante. O meu vetor, ele pode estar em qualquer lugar da memória, qualquer endereço. Basta que eu tenha um registrador que tenha qual que é o endereço inicial do vetor. O endereço inicial dele, eu vou somar com uma constante qualquer para acessar os vários elementos lá de dentro. Então, agora a gente vai falar um pouco mais sobre esse acesso a arranjos de dados. Né? Por quê? Quando a gente está acostumado a escrever código numa linguagem de alto nível, é muito comum a gente usar vetores ou matrizes. Tá, e como que eu faço para acessar um vetor ou uma matriz agora nessa linguagem que é uma linguagem mais crua, que eu tenho que falar exatamente qual é o endereço de memória. Eu não consigo falar qual que é eu quero acessar o vetor na posição 5. Não, eu tenho que saber qual que é o endereço da posição 5 do vetor. Né? Então, essa que é a ideia agora para a gente olhar um pouquinho. Então, a gente tem que entender que lá numa linguagem igual C, Pascal, seja lá qual for, cada tipo de dado tem um tamanho em bytes. Então, por exemplo, se a gente usar a função sizeOf em C e declarar vários tipos de dados, a gente vai ter uma tabela como essa. Um char consome 1 byte, um short consome 2 bytes, um int consome 4 bytes, um long, 8 bytes, um float, 4 bytes, um double, 8 bytes. Quando eu faço, por exemplo, char 12, são 12 vezes o tamanho do char. O char é 1 byte, então dá 12 bytes. Se eu fizer, por exemplo, short 6 posições do short. Ou seja, o short tem 2 bytes de comprimento, então eu tenho 12 bytes também. E um int, 3 posições de int, né? 3 vezes 4 dá 12 bytes. 12 é o tamanho total. Tá? Então, se eu der um sizeOf int 3, vai retornar 12. Se eu der um sizeOf de ponteiro, ele vai sempre me responder
4 bytes. Tá? Isso no MIPS. Se eu fizer na minha arquitetura de casa, que provavelmente é 64 bits, ele vai falar que é 8 bytes, porque 64 bits é igual a 8 bytes. Tá? Então, cada endereço de memória tem 8 bytes. Então, é isso que muda. Tá? Então, maravilha. A gente já sabe o tamanho dos dados. Tá? Então, se eu quero traduzir um código que está escrito em C, primeira coisa, eu tenho que saber o tamanho dos dados que eu estou acessando ali. Se são char, se são int, né? Caractere inteiro, ponto flutuante simples, ponto flutuante de precisão dupla. Legal. Depois que eu sei isso, eu preciso entender como que funciona os endereços de memória. Então, imagina que eu declarei um vetor de 8 posições char. Então, vamos supor que ele foi alocado no endereço base 20. Então, o primeiro byte é o 20, o segundo byte é o 21, o terceiro byte é o 22, depois, assim por diante, o quarto byte, o quinto, o sexto, o sétimo, e o oitavo byte vai ser lá no byte 27. Tá? Então, o que eu quero dizer é, quando a gente declara um vetor, os dados são contíguos, eles são vizinhos, né, os elementos do vetor. Não vai acontecer, por exemplo, que um pedaço do vetor está no endereço 20 e outro pedaço está lá no endereço 1000. Né? Eles são contíguos, né, consecutivos. Muito bem. Se eu fizer com inteiro, a mesma coisa. Então, o byte 20 até o 23 são usados para armazenar o primeiro elemento de um vetor do tipo int, porque um int ocupa 4 bytes. Tá? Então, quando eu vou acessar um int, um inteiro qualquer, eu tenho que acessar no endereço inicial dele. Por quê? Porque ele sabe, bom, tudo bem, começa aqui o valor, então eu vou trazer 4 bytes. Então eu tenho que usar por exemplo, a instrução load word. Por que word? Porque eu tenho que trazer 4 bytes. Eu tenho que me assegurar que eu estou falando qual que é o endereço inicial. Tá? Muito bem, muito bem. Né? Então, se eu quisesse acessar a posição 0 depois a posição 1, eu tenho que fazer um salto de 4 bytes no acesso, olha só. Eu acessaria o 20, depois o 24. Se eu quiser acessar o V2, eu estaria aqui na posição 28. Se eu quiser acessar o V3, vai estar lá na posição 32. E assim por diante, de 4 em 4 bytes. Tá? Legal. Então, essa é a forma que os vetores ficam alocados em memória. Né? Agora, quando a gente fala de uma matriz, a matriz é algo diferente. Né? Não muito também, né? A matriz, numa linguagem C, por exemplo, ela é como se fosse um grande, grande vetor de dados, tá? Então, seria assim, ó. A primeira parte aqui seria, vamos supor, essa primeira linha, a linha 0. A linha 1, ela estaria aqui, ó, logo consecutiva, nos endereços próximos. A linha 2 estaria aqui, consecutiva. E assim por diante. Então, sabendo disso, sabendo que uma matriz nada mais é do que um grande vetor de dados, a mesma coisa vai servir para cubo de dados. Né? Se eu quiser um cubo, né? Um arranjo tridimensional, um arranjo de 4 dimensões, 5 dimensões, tanto faz. Sempre vai ser um grande vetor. Tá? O cálculo para eu acessar vai ficar um pouco mais complexo. Então, olha só que interessante. Vamos supor que eu quero acessar um elemento IJ. Como que seria o elemento IJ, o acesso ao elemento IJ? Bom, primeiro, eu tenho que saber qual que é o endereço inicial dessa matriz. O endereço 00. Esse cara aqui. Né? Então, eu sei o endereço 00, sei. Maravilha. Aí, eu vou ter 3 variáveis aqui. A variável tal, a delta, o i e o j. Tá? Então, a variável tal, ela me diz qual que é o tipo de elemento.
ou seja, o tamanho de cada elemento. Aquela tabelinha, se é int, então 4 bytes. Se for double, então 8 bytes. E assim por diante. Tá? Então, essa variável é o tamanho daquele tipo de dados que eu estou acessando. Uma matriz, né, lá na linguagem C, ela só tem um tipo de dado, a menos que seja uma matriz de um tipo composto. Aí a gente vai falar depois. Muito bem. A gente já tem o endereço inicial, a gente já sabe qual que é o tamanho de um elemento dessa matriz. Então, cada elemento tem 4 bytes, vamos supor. Tá? Muito bem. Aí chega a hora de eu saber quantas colunas a minha matriz tem. E esse dado é fundamental. Por quê? Lembra que eu falei que a matriz nada mais é do meu grande vetor? Né? Então, sabendo quantos elementos eu tenho em cada linha, eu sei quantos bytes eu tenho que pular para ir para a próxima linha. Quando eu quero vir, por exemplo, aqui embaixo, na linha 1. Para ir na linha 1, eu tive que pular todos esses elementos aqui, ó. E aí eu cheguei na linha 1. Tá? Então, importantíssimo, eu preciso saber essa informação. Tá? Depois que eu sei essa informação, aí o nosso quebra-cabeça está montado. Se eu quero acessar a linha I na coluna J, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer I vezes o número de colunas. Tá? Então, o I é, sei lá, 7. Né? Tudo bem. Vamos supor que essa matriz aqui, ela tem, sei lá, 1024 elementos por 1024 elementos. Desculpem pelo 4 feio aqui. É uma matriz bem grande, 1024 por 1024. Então, o que eu teria? Eu estou querendo acessar 7 vezes 1024. Ou seja, eu tenho que pular 7 vezes 1024 elementos para que eu consiga chegar na coluna que eu estou querendo. Né? Na linha que eu estou querendo, desculpa. Tá? A coluna, ela é dada por J. Então, depois que eu fazer essa multiplicação, eu vou somar quantos J's eu quero deslocar. Então, vamos supor que eu quero acessar a posição 7, 7, sei lá, 7, 9. Tá? Então, seria a posição 7, J igual a 9. Tudo bem, então eu vou somar o 9 aqui. Agora chega a parte importante, que é, até agora, eu estou falando assim, olha, eu estou acessando a partir do endereço base da minha matriz, eu vou pular 1024 vezes 7 mais 9 elementos. Mas qual que é o tamanho de cada elemento? É o tamanho tal. Então é o tamanho 4. Então eu multiplico tudo isso daqui por 4. Ou seja, eu tenho que pular 4.096 bytes, 4.096 bytes para chegar na próxima linha. Por quê? Cada linha tem 1024 elementos, cada elemento de 4 bytes. Então, 4.096 bytes para chegar na próxima linha. Tá? No caso, eu quero a linha 7, então 7 vezes 4.096. Tá? Somado com 9 vezes 4, que são quantos bytes eu vou querer caminhar depois que eu cheguei na linha certa. Ou seja, qual coluna que eu vou acessar. Tá bom? Então, quando eu quiser traduzir um código que é escrito em C para uma linguagem de montagem, eu vou ter que fazer um cálculo parecido com esse. Tá? Maravilha. E, de verdade, esse é o cálculo que o compilador faz toda hora que a gente compila o nosso código. Então, opa! Maravilha. Então, um exemplo para acesso de vetor. Tá? Esse daqui seria um exemplo que a gente está querendo fazer esse cálculo aqui. Tá? Então, imagina que eu fiz uma declaração int vnnn, né? Então, eu declarei um vetor v do tipo int, que tem nnn elementos. Tudo bem. Quanto que é nnn, professor? Sei lá, chuta um número qualquer. Tá? 7. Maravilha. A operação que eu gostaria de fazer lá no código em C seria V0 recebe V1 mais V2 vezes 16.
Então, eu vou ter que fazer um acesso de memória, outro acesso de memória, eu vou ter que fazer uma multiplicação e depois vou fazer um store de memória para guardar os dados. Tá? Então, eu tenho que partir de um pressuposto que o endereço do vetor está sendo dado aqui por uma constante. Tá? Então, a primeira instrução que a gente está executando é carregue o endereço, load address. Então, ele pega esse endereço que é do vetor V e carrega para dentro de R1. Maravilha. Então, R1 agora tem o endereço do vetor V, né? Ou seja, na posição 0. Depois, eu vou carregar esses dois dados de memória, o V1 e o V2. Já vou deixar eles todos na memória. Então, olha só. Se é o V1, é a posição V0 somado com 4 bytes. Por que 4 bytes? Porque estamos trabalhando com inteiro. Né? Então, olha só, imagina que aqui é a minha memória. Esse daqui seria o endv. Não me importa muito qual que é o endereço. Vocês vão poder escolher. E a partir do endv, eu quero acessar a posição 1 do vetor. Então, eu tenho que fazer um pulo de 4 bytes. Então, como que eu faço isso? R1 somado com 4 constante. É um load, ó. É um load, então ele pega o endereço base, soma com a constante, ou seja, o deslocamento, e armazena em R5. Agora o R5 está recebendo a posição V1, basicamente. Tá? O segundo load, bem parecido. A gente está acessando V2, ou seja, a gente está tendo que fazer um salto maior ainda. Tá? Então, um salto de 8 bytes. Por que 8 bytes? Porque cada elemento tem 4 bytes. Legal. Depois, nós vamos fazer um shift left logical. Um shift left logical. O que que ele faz? Ele pega e faz o seguinte, ó. Ele pega o R6 e faz um shift para a esquerda de 4 posições. 4 bits. Tá? Quando eu vou fazer uma multiplicação, que é uma potência de 2, eu posso usar isso daqui para fazer multiplicação. Isso é muito interessante. Então, olha só. Vamos pegar 0, 0, 1. Vou colocar mais zeros aqui. 1, 2, 3, 4. Colocar uma barrinha assim, colocar vários zeros. Tá? Se eu faço um shift de uma posição, é como se eu estivesse multiplicando, tá? É a mesma coisa que eu estivesse multiplicando por 2. Tá? Se eu faço um shift de 2 posições, é a mesma coisa que eu estivesse multiplicando por 4. Se eu fizer um shift de 3 posições, é a mesma coisa que eu estivesse multiplicando por 8. Se eu fizer um shift de 4 posições, é a mesma coisa que eu estivesse multiplicando por 16. Pensa só, um shift de uma posição, o 1 ficaria assim, ó, 0, 0, 1, 0. Ou seja, é o número 2. Então, eu fiz 1 vezes 2, deu 2. Se eu tivesse feito o shift de 3 posições, ele ficaria aqui, ó, 1, 0, 0, 0. Ou seja, eu fiz multiplicação de 1 vezes 8. Se tivesse mais bits aqui, isso segue valendo, tá? Por quê? Eu estou fazendo multiplicações em potência de 2. Então, essa daqui é a forma mais rápida de fazer multiplicação quando é potência de 2. Tá? Não é com multiplicação, não é com multiplicador, é fazendo shifts. Tá? Se eu quiser fazer a divisão, é só fazer o shift pelo outro lado. Tá? Então, por isso que os shifts são tão úteis. Tá? Muito bem. Então, eu pego o V2, que já estava dentro do registrador 6, e faço o shift de 4 posições para a esquerda, que é a mesma coisa de fazer multiplicação por 16. Agora, a gente faz uma soma, que é essa soma aqui, ó. Está acontecendo aqui. É o R4 mais o R6, ou seja, o que eu tinha... Opa, aqui tem um erro. Aqui é o R5, tá? R5. Deixa eu
tentar escrever melhor aqui. Então, aqui é o 5. Tá? Fiz uma mudança de última hora e esqueci de mudar essa parte. Muito bem. Então, aqui a gente está fazendo a soma. E, por último, nós fazemos o store, ou seja, armazenamos na memória, né? O que tiver no R7, que foi a última parte do cálculo, vai ser gravado dentro da posição R1, deslocada 0 posições. Quando eu estou deslocando 0 posições e eu tenho um endereço que aponta até a posição 0, então eu estou acessando a posição 0, efetivamente. Então, esse é um exemplo de acesso à memória, tá? Usando o vetor. Então, eu acessei 3 posições de vetores, a posição 0, a posição 1 e a posição 2. Tá? Bem. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre como que ficaria a escrita desse código se, em vez de eu quiser acessar, se eu não quisesse acessar 1 e 2 e 0, se eu quisesse acessar as posições I, J e K, tá? Quisesse fazer a mesma coisa, só que nas posições I, J e K. Como que será que ficaria? Então, pensem um pouquinho aí. Então, olha só, para a gente fazer essa mudança no nosso código, primeira coisa, a gente precisa saber, olha, existem 3 variáveis aqui, a variável I, a variável J e a variável K, que são novas aqui no jogo, não estava considerando elas antes, né? Eventualmente, elas vão ter que ser carregadas da memória para dentro de um registrador, para eu poder fazer cálculos envolvendo essas variáveis, I, J, K. Tá? Então, primeira coisa, eu vou ter que fazer alguns loads, né? Gravando em registradores. Por exemplo, sei lá, R2 recebe a posição de memória onde está a variável I. O R3 recebe a posição de memória onde está a variável J. E R4 recebe a posição onde está a variável K. Legal? Legal. Depois de eu fazer isso daqui, aí eu vou ter que fazer alguns cálculos para utilizar I, J e K como endereço do vetor. Então, olha só, o endereço, quando eu acesso, ele é dado por dois componentes, o base e o deslocamento. O deslocamento agora, ele vai variar, ele não é uma coisa fixa igual aqui, 4 de deslocamento. Não, ele hora vai ser I, né? O I pode estar valendo qualquer número. Então, não vai ser uma constante escrita no código. Tá? Então, para fazer isso, nós vamos ter que trabalhar um pouquinho essa variável. Então, nós vamos ter que, por exemplo, pegar a variável 2, né? Que é a variável do I, do elemento I, e eu vou ter que fazer, bom, se eu quero caminhar I posições requerem I vezes 4 bytes de deslocamento. Então, se eu vou caminhar I elementos, eu tenho que pegar e fazer I vezes 4. Porque cada elemento aqui, no meu exemplo, tem 4 bytes. Né? Então, primeira coisa, eu teria que fazer, depois desses loads, eu teria que fazer um shift left logical do R2, do R3 e do R4 para, né, de 2 posições, ou seja, multiplicar por 4. Tá? Para quê? Para a gente saber quanto de deslocamento a gente vai ter em termos de bytes e não em termos de elementos. Tá? Muito bem. Depois que eu faço esse trecho aqui, então eu acabei de fazer I multiplicado por 4. Legal. Agora eu preciso saber assim, ó. O vetor começa nessa posição aqui. Eu preciso falar assim, tudo bem, então, a partir deste endereço, desse endereço base, eu tenho que
percorrer i vezes 4 bytes. Ah, então tá. Então, o que eu teria que fazer? Vou colocar aqui uma divisória. Eu teria que fazer somas. Add. Por exemplo, R2 recebendo o próprio R2 somado com R1, que é o endereço base do vetor. E aí a gente faria isso também para R3 e para R4. Ou seja, para I, para J e para K. Então, agora a gente já tem o endereço da posição VI, VJ, VK. Tá? Então, a gente já está com o endereço certinho ali para acessar. O que falta para acessar é usar essas variáveis, que é o registrador 2, registrador 3, registrador 4. Então, nota que eu peguei e fui modificando, ó, atualizei o registrador 2. Né? Eu reutilizei ele. Tudo bem. Onde que eu utilizaria? Bom, nas posições que eu quero. Então, aqui em vez de R2, R1, aqui é onde eu estou acessando o registrador, era a posição 1. Então, agora, eu vou acessar a posição 0, entre parênteses, R3. Aqui embaixo, seria a parte do K. Então, 0, R4. E o store, opa, não esse, desculpem, aqui. Essa parte do store também vai mudar. Porque agora é a posição 0, só que dada pelo I. Quem que é o I? É o R2. Então, a dificuldade aqui da linguagem assembly tem algumas, né? Mas uma delas é porque a gente está tão acostumado a fazer alguma coisa com alto nível de abstração que agora a gente pode começar a se confundir na hora de passar isso para um baixo nível, né? Então, mas isso é uma barreira, né? Vocês vão conseguir romper essa barreira. Joia. Então, vamos avançando. Aqui estaria um comentário de como ficaria um trecho do código, né? Então, imagina que R2 receberia I, R3J, R4K, e aí eu poderia fazer R8 recebe R2 shift de 2 vezes, R8 recebe R8 mais R1, e depois eu faço o load do R8 em vez de fazer o load do R1. Tá? Aqui tem um erro, né, nesse código que eu estou acessando a posição I, em vez de acessar a posição J. Tá? Então, aqui seria R3, na verdade. Tá? Mas tudo bem, vamos avançando mais um pouco. Então, legal, a gente já falou sobre acesso à memória, nós falamos sobre acesso a vetores, nós falamos sobre acesso a matrizes. Agora nós temos que falar um pouquinho sobre estruturas de dados compostas, que são aqueles tipos structs que a gente pode fazer, né, o nosso tipo de dados em si. Então, também conhecido como registros, né? A ideia toda é você agregar informações que são relacionadas. Então, por exemplo, o registro de um aluno, ele tem várias coisas que são relacionadas. Por exemplo, o nome, o GRR, o ano de ingresso, o IRA, né? Então, o registro geral, né? O índice de rendimento acadêmico. Muito bem. Então, cada aluno tem essas informações. Então, para isso que o registro é utilizado, né? Tradicionalmente, na linguagem C, a gente pode fazer assim, aluno.grr recebe 1, 2, 3, 4, 5. A gente poderia fazer aluno na posição do vetor 1.grr recebe 1, 2, 3, 4, 5. Também, né? Então, pode ser um vetor de alunos. Tá? Maravilha, maravilha. Então, avançando um pouquinho, o que eu queria chegar no exemplo era esse exemplo aqui, né? Onde nós temos a definição da estrutura aluno, né? E nós estamos falando assim, ó, que essa estrutura aluno define um novo tipo de dados, né? É isso que o typedef fala.
Tudo bem. Então, o nome desse novo tipo de dados está sendo definido aqui, aluno-type. Então, toda vez agora que eu usar aluno-type, né, eu entendo que é um registro, que tem nome, GRR, ano de ingresso, IRA, né? Maravilha. Então, se eu falar assim, ó, o FPR, né, é o nome do meu vetor, ele vai ter 60 mil posições do aluno-type. Então, quer dizer que vai ter 60 mil nomes, 60 mil GRRs e assim por diante. Tá? Maravilha. Agora, é importante a gente saber como que a linguagem armazena isso na memória. Né? Existem várias maneiras de armazenar. A linguagem C é a que a gente está nos focando aqui. Tá? A matriz que a gente viu foi também em C. Se a gente vê uma matriz em Fortran, é outra forma de alocar. Tá? Então, esses exemplos servem para a linguagem C. Legal. E, basicamente, o que nós temos é isso daqui. Quando nós definimos um struct A, tá? Que define o tipo A-type, e depois nós fazemos uma declaração de um vetor A-type, vamos ver o que acontece. A posição 0 desse vetor vai ter o x, o y, o z e o w. A posição V1 desse vetor vai ter o x, o y, o z e o w. Então, se eu quero pular de uma posição para outra do vetor, eu tenho que pular vários bytes. A quantidade de bytes é dada pela soma de todos os campos que eu tenho no meu vetor. Então, aqui nesse caso, 4 vezes 4, 16 bytes de deslocamento eu teria. Então, aqui eu tenho que pular 16 bytes para poder chegar na próxima posição do vetor. Se eu quero ir para a próxima, mais 16, e assim por diante. Então, seria mais ou menos isso daqui. 16, 32, 48, 64, e assim por diante. Tá? E depois, então, eu preciso primeiro saber qual a posição do vetor e depois qual o deslocamento dele. Né? É muito parecido com uma matriz, né? Se a gente for pensar. Tá? Muito bem. Joia. Então, aqui tem um exemplo, né? Um exemplo de acesso à estrutura com 4 elementos. Pensa num struct que define um tipo, né? Chamado atype. E a type eu peguei e declarei um vetor. Tá? Vamos imaginar que o compilador ou que vocês, né, desejam que o programador, no caso, deseja que o vetor V esteja na posição 0x, 0080, 0000 de memória. Tá? Então, uma posição dada em hexadecimal, por isso tem o 0x. Tudo bem. Então, esse vetor começa a partir dessa posição de memória. Então, vamos supor que aqui essa posição 080, então aqui estaria alocado o início do vetor. Maravilha. Então, se eu quisesse fazer um código como esse, M recebe o vetor na posição 3, ponto y, ou seja, eu estou acessando essa variável. Depois o N recebe V3 na posição W, ou seja, estou acessando essa variável. E depois V3.x recebe M mais N. Olha só o que aconteceria então. Primeiro, eu carregaria o endereço do meu vetor, o endereço base dele, onde que ele reside. Esse é o passo inicial. Depois, o que eu faço? Eu falo, olha, eu vou ter que caminhar, deixa eu pensar aqui um pouquinho, o que está acontecendo, então eu vou fazer o load da posição R15, multiplicado 4. Ah, olha só que interessante, aqui a gente já está somando, né, a posição 3 do nosso vetor, tá? 0x30 é igual a 48 em decimal, tá? Então, aqui já é o endereço da posição 3 do vetor. Tá? Então, por isso a gente não está fazendo o deslocamento, né, de 16 vezes 3. Tá? Maravilha. Então, se eu já tenho V3, eu tenho que acessar 4 bytes adiante, para pegar o Y, e depois acessar 12 bytes adiante para pegar o W. Né? Porque
Bom, porque esse daqui seria 0, esse seria o byte 4, esse daqui seria o byte 8, e esse daqui é o 12. O final dele estaria no 16, que aí já é o próximo elemento. Então, eu estou acessando a partir do byte 4 para pegar o Y, a partir do byte 12 para pegar o W. Tá? E aí eu faria a soma e depois o store na posição 0, que é o X nesse caso. Tá? Legal. Vamos avançando, chegando mais ao final. Então, chega a hora da gente entender um pouquinho uma diferenciação dos tipos de instrução com e sem sinal. Tá? Então, olha só que interessante. Quando eu estou fazendo acesso de leitura e escrita da memória, nós fazemos deixa eu escrever aqui um pouquinho. Então, nós temos esse deslocamento que é dado por uma constante. Tá? Em MIPS, no MIPS, as constantes elas só têm 16 bits. Mais para frente a gente vai entender da onde vem essa limitação. Mas toda constante que está escrita no código só consegue ter 16 bits. É um saco. Tá? Tudo bem. Mas o que a gente vai fazer com isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente faz a soma desses 16 bits com R2, para obter o endereço de memória. Né? A gente está voltando lá no início da aula, quando eu falei isso. Tá? Tudo bem. Esses 16 bits, eles são com sinal estendido. Signed Extension. Então, isso quer dizer que, a partir de um endereço base qualquer, eu posso avançar, pode ser um valor positivo, ou pode ser um valor negativo, o que é muito útil, porque às vezes eu estou acessando a posição 7 de um vetor, e daqui a pouco eu quero acessar a posição, sei lá, 7 menos 1. Então, bastaria eu escrever menos 4, por exemplo, como a constante, e ele acessa para trás. Tá? Maravilha. Então, essa constante aqui sempre vai ser com sinal. Tá? Mas, quando eu carrego os dados, eu tenho que entender que tipo de dados que eu estou carregando. Então, eu não estou tão interessado agora em conversar sobre o endereço de memória, mas sim sobre, quando eu acesso o endereço de memória, o que tem lá dentro. Isso daqui que está vindo aqui é com sinal ou sem sinal? Então, com ou sem sinal. Tá? Então, o endereço sempre com sinal. Maravilha. Mas o que está lá dentro, a gente quer saber. Legal. Então, nós temos alguns tipos de load. Por exemplo, nós temos o LH e o LHU. O LB e o LBU. Tá? Qual que é a diferença deles? A diferença deles para o load convencional, que a gente estava vendo até agora, é que o load ele vai carregar 32 bits vindo da memória. Enquanto o LB vai trazer da memória apenas 8 bits. O LH ele vai trazer 16 bits da memória. Tá? Então, load de uma palavra, word, load de um half word, um load de um byte. Tá? Muito bem. Então, eu estou trazendo menos do que um registrador comporta. Então, eu estou trazendo apenas um byte e eu vou escrever dentro do R1, somente aquele byte. Eu estou trazendo 16 bits e eu vou escrever dentro de um registrador que comporta 32 bits. Então, é aquela coisa, eu tenho um registrador enorme e eu estou trazendo só um pedacinho de dados, um pedaço menor que o registrador. Então, como que eu quero estender esse valor? Essa é a diferença entre o LH e o LHU. Então, se esse valor é um valor de um inteiro, né, com sinal,
é um valor com sinal, eu gostaria de estender ele com um bit mais significativo, passando para todos. Seria esse caso aqui. Então, olha só que interessante. A gente está colocando uma anotação aqui para facilitar o entendimento. Então, eu estou acessando a memória e pegando os... não sei por que está 15... Ah, tá certo. Os 14 bits de acesso à memória. Tá? Eu me dei conta que aqui deveria ser um valor maior. Deveriam ser valores maiores. Nos próximos 17 bits, eu vou pegar e repetir aquela posição 15 de memória. Eu vou fazer ela aqui 17 vezes. Por quê? Porque eu estou estendendo com sinal. No caso, quando é um byte, se eu estou estendendo com sinal, ele vai ser estendido 25 vezes aquele bit mais significativo, o bit 7. Tá? Quando é sem sinal, eu simplesmente vou fazer o quê? Vou colocar 16 vezes o bit 0. 24 vezes o bit 0. Tá? Concatenado com o que foi lido da memória. Tá? Então, essa é a diferença do load H e load HU. LB e LBU. Tá? Muito bem, gente. Era isso que eu tinha para essa aula.